Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo Prosa com Belo. E hoje nós vamos ter uma convidada muito especial e corajosa, acima de tudo, né? Ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade antissocial e faz parte, né, daquele grupo que a gente entende como psicopatas e sociopatas. Então nós vamos dialogar sobre isso hoje. É algo novo, não é? Para o pessoal do direito. Antigamente tinha até criminologia, né, no 10º período, mas agora não existe mais, então, nem medicina legal. A gente tem que estudar isso por conta própria e acredito que hoje vai ser bem interessante. A Fernanda já está aqui, já localizei ela. Aí, Fernanda, você tem que pedir, por gentileza, para participar. Só está aqui seu aceno. Enquanto isso, eu vou dando um oi aqui. Nayane, Highlander, Jonas, boa noite a todos. Ans, Lica, a Fernanda, vou acenar também. A Rosa, Paula Rosado, né? A Ans veio do perfil da Fernanda, muito bem. Andréia, Antônio João 2004. A Fernanda pediu para participar, vou dar autorização. Que interessante. Eu adoro psiquiatria, sabe? Não sei por que não, mas eu gosto muito. Fernanda, boa noite, seja Boa bem-vinda. noite, obrigada. Que maravilha, satisfação muito grande em ter você aqui, principalmente pela sua coragem, que é o que eu tô mais curioso, é a sua coragem, né, de enfrentar esse tema, expor, não é, uma situação. A gente sabe que tem muito preconceito, né, por causa dos pré-julgamentos. Então, boa noite, seja bem-vinda. Para quem não me conhece, meu nome é Warley Belo, sou advogado criminalista, sou mestre em ciências penais pela Federal de Minas e especialista em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria da USP, da Faculdade de Medicina da USP. Fernanda, se apresente, por gentileza, aos nossos seguidores. Não estou escutando. Será que fui eu que fiz alguma coisa de errado? Agora fez barulho. Agora, Sim, beleza. deu, tá bom? Deu. Sou Fernanda, tenho 27 anos e fui diagnosticada com transtorno de personalidade antissocial. E resolvi criar um perfil justamente para falar sobre a minha vivência sobre isso, para desmistificar muita coisa, muita besteira que falam sobre o transtorno em si, né? A psicopatia. E eu espero que isso ajude muitas pessoas a entenderem de maneira real o que significa isso, na vivência mesmo, e na prática. Então você já respondeu a minha principal dúvida e curiosidade, o porquê essa exposição que você faz. Eu imaginei, não é, a resposta que você delineou aí, mas vamos pesquisar mais isso daí, sem querer fazer piadinha nem nada, mas se não tem um fundo narcisista aí por trás, de querer essa exposição, mesmo dentro desse quadro, né? O que te motivou? A primeira ideia que você teve, falou, pô, eu vou expor isso daqui, eu vou expor esse diagnóstico, eu não tenho medo de mostrar quem eu sou. É muita coragem, não é, que a gente tem em frente a uma sociedade. Para quem não estuda, você falar, eu sou psicopata, eu tenho o transtorno de personalidade antissocial, causa um fascínio, porque as pessoas são fascinadas, tendo em vista muitos filmes, livros, né?
mas também tem uma repulsa, a pessoa tem medo, porque exagera, que é uma coisa importante, que também me interessa a gente expor, que nem todo psicopata é criminoso, nem todo criminoso é psicopata. Teve alguma coisa na sua vida, algum gatilho, alguma situação específica que te deu essa coragem de você chegar e falar: eu tenho um transtorno de personalidade antissocial? Como é que foi o iniciozinho dessa coragem? Então, a gente sente muito tédio, digamos assim, estamos sempre buscando estímulos, né? Situações, de fato, arriscadas que trazem estímulo. E eu sempre estou tentando canalizar essa minha busca por estímulos para coisas que não são tão prejudiciais assim. Então eu vi nessa oportunidade uma maneira de eu canalizar essa minha busca por estímulo e essa minha questão do tédio em criar um perfil, porque eu já tinha visto outras pessoas fazendo isso, então eu achei interessante, eu achei que seria ali um tanto arriscado de certa forma, e como a gente sempre busca essa questão do estímulo arriscado, eu achei que seria interessante tentar isso, e até agora eu acho que está sendo uma válvula de escape para mim nesse sentido. Ah, entendi, então. Essa busca pela emoção, pelo teste, pelo limite que essa Exato. personalidade impõe quase, você canalizou para um lado bom e não para um lado de pegar o carro e ficar 200 por hora dentro da cidade. Isso, de certa forma. Entendi. Eu gostaria. Aqui também a gente tem muitos seguidores, né, que assistem a gente, você sabe, de psiquiatria, psicologia e direito, e muitos não sabem, fizeram perguntas hoje, principalmente à tarde, e aí a gente deu a ideia assim de dar uma ideia geral de classificação, da gente debater um pouco isso daí, essas informações, e você falar se concorda ou não concorda. Por quê? O transtorno de personalidade antissocial é um conjunto, não é? Um nome, um nome fórmula maior que cabe dentro dele a psicopatia e a sociopatia. A psicopatia, que a gente fala especificamente aqui na psiquiatria, é aquele mais grave, que tem um fundamento biológico, que tem a pessoa um problema das amígdalas, que tem um problema dessa parede frontal do cérebro, onde por ressonância magnética a gente consegue identificar que a pessoa tem ali uma diferença exatamente no local do cérebro onde se externa a emoção, a empatia, que é o ponto principal disso daí, mas não se confunde com o sociopata, que não tem esse fundo biológico. O sociopata, ele tem uma facilidade de unir com as outras pessoas, tem um comportamento mais agressivo, violento, não é? O exemplo que eu gosto de dar são essas gangues que existem. E o transtorno de personalidade antissocial é esse clássico, que é o livro que a gente gosta de seguir, que é o DSM-5, que desde o DSM-3 não fala mais em psicopatia, não existe mais esse termo. Então, para os colegas que nunca ouviram falar, que não sabem, né, hoje à tarde me mandaram as mensagens querendo saber essa diferenciação, basicamente é isso. Transtorno de personalidade antissocial é esse conjunto de fatores que tem aqui no DSM-5, que a gente vai debater, que antigamente chamava psicopatia, até o DSM-5, mas esse nome foi retirado. Assim como a sociopatia também foi retirada, tendo em vista que hoje é só o transtorno de personalidade antissocial. E aí, Fernanda, você concorda com essa classificação? Você se coloca como psicopata dentro desses termos, porque foi averiguado através de ressonância magnética, alguma modificação cerebral, ou você coloca a psicopatia como um nome maior, um nome ônibus, um outro tipo de classificação? Como é que você enxerga essa classificação? Como é que você pode explicar para as pessoas que nunca ouviram falar disso, de classificação disso,
para a gente seguir a nossa conversa. Bom, inclusive eu fiz vários testes, né? Desde quando a primeira vez eu fui ao psiquiatra, né? E aí eu recebi essa hipótese diagnóstica. Então eu passei ali por um período de vários testes, várias ali consultas, inclusive com terapeutas também. Então chegaram a essa conclusão justamente, de fato, fazendo exames, testes e também, de fato, Você fez olhando. o PCLR? Sim, já fiz também. A primeira vez que eu recebi essa hipótese foi no exterior. Eu estava morando em outro país e foi lá que eu tive o primeiro diagnóstico. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, bom, eu vou procurar mais especialistas porque eu não tenho certeza absoluta, né? E eu busquei mais de 3 psiquiatras que aí confirmaram, inclusive. E eu cheguei a conclusão de que no caso seria, o meu caso seria não só antissocial ou sociopata, mas psicopata, justo pelo o padrão afetivo interpessoal, no meu caso. Eu não consigo, de maneira nenhuma, criar vínculos com ninguém. Nem com a minha própria família, nem com meu próprio pai, nem com a minha própria mãe, com ninguém. Nem com amigos. Então, o meu caso, ele é, de fato, assim, grave, assim, dentro do espectro antissocial. Então, foi aí. E eu tenho muita genética na família também, genética de forma direta, meu avô, o meu tio, o meu pai também tem ali um transtorno, não é antissocial, meu pai tem um transtorno de personalidade narcisista. Então, os meus terapeutas ali, meu psiquiatra chegou a essa conclusão devido a esse fato, né? Observar o meu comportamento, inclusive ali no âmbito afetivo e devido aos testes também que eu fiz todo esse tempo, que durou acho que mais de, sei lá, 10 anos. Eu tô fazendo aí, tô nisso aí há muito tempo. Então, você fez esses testes famosos todos, o PCL, que é o mais famoso, desse, para quem não conhece, desse autor canadense, né? Talvez, Isso, Robert Hart, isso. talvez o livro mais famoso, né, que a gente tem hoje, Uhum. na psiquiatria, é ele aqui, que a gente estuda na faculdade, além do DSM-5, né? Eu vou aproveitar, Fernanda, e dar as dicas aqui. Meu amigo escreveu Psicopatia, professor Léo da Silva Alves, Psicopatia na Política e no Poder. Que a gente conversa também disso, porque a gente que estuda psiquiatria vê muito político, magistrado na televisão, só de bater o olho identifica. Eu quero saber se você identifica também. Sim. E da imputabilidade do psicopata, da professora Michele de Abreu, lá de São Paulo, minha amiga. Então, a gente está bem servido aqui desses livros, é o que eu indico. E você, Fernanda, indica algum livro? Tem alguma coisa que bateu muito, assim, culturalmente, que filme, livro? Como é que é esse mundo cultural? Então, os livros e os filmes. O livro tem mais aquela pegada ali da psicologia mesmo em si, né? É algo mais assim. É mais estudioso, né? Aquela questão não é tanto ali a vivência, e sim mais o que os estudiosos sabem sobre isso. Os filmes também é aquela questão que são. Vamos ali exagerar demais para atrair o público, né? Então, eles exageram ao extremo, colocam ali características que, na vida real, como eu me considero uma psicopata de alto funcionamento, né? Não sou aquele caso grave, aquele caso que obviamente vai cometer crimes. Então fica ali meio aquela coisa, as pessoas confundem demais, acham que todo mundo que tem transtorno de personalidade antissocial vai cometer um crime horrível. Ou se não, vai matar. E se não fez isso é porque não tem. Então essa é um mito muito grande que Hollywood impôs na cabeça das pessoas. Então eu considero que os filmes eles são mais entretenimento do que de caso quem quer saber mais sobre isso de maneira séria. Eu acho que a melhor forma de você saber é quando você entra em fóruns assim de psicologia onde tem pessoas que são diagnosticadas, elas contam a sua vivência e foi aí onde eu consegui notar muita semelhança entre outras pessoas e eu. Eu comecei, quando eu recebi o meu diagnóstico, a entrar em fóruns onde tinham pessoas que também eram diagnosticadas e eu lia o relato delas, a vivência delas,
eu falava, caramba, é exatamente igual a mim. Então eu via muita semelhança. Então Essas, eu acho. dessas semelhanças, assim, qual que você acha que é a principal sua? Que tem mais ressonância com os outros? Qual que é o básico, assim, para a gente entender da onde você se entende psicopata? Então, a questão mesmo é de não conseguir sentir a emoção e vínculos. Não consigo sentir. Eu não consigo sentir, por exemplo, amor por alguém, a não ser a utilidade que ele tem para mim. E isso vai desde os meus próprios pais. Então, eu nunca consegui saber o que, que é de fato amar alguém. Eu não entendo, não consigo sentir, entendeu? E Certo. não. Então, quando você vê, por exemplo, seu pai ou sua mãe sentindo a dor, por exemplo, escorregou, caiu no chão, machucou o braço. Você não tem esse sentimento de dor, de uma situação de, como diz, de aflição. Você Não, sabe que tem que ajudar, não é? Mas exatamente. você não sente nada. Aquilo para você Exatamente. Eu sei racionalmente, eu tenho a empatia cognitiva, que é entender o que está acontecendo. Por exemplo, eu entendo que alguém está triste, eu entendo que alguém está com raiva, porém eu não sinto o que aquela pessoa está sentindo. Por exemplo, eu não consigo sentir a dor dela. Por exemplo, se eu vi que alguém perdeu alguém muito importante, está sofrendo. Eu entendo, mas não consigo sentir nada, não vem em mim ali a ressonância ali emocional. Eu não consigo. é uma coisa assim também. Eu já vi que você é bem estudada também nesse assunto. Você sabe que o transtorno de personalidade antissocial ele está num grupo DSM-5 aqui, que é o grupo B, que coloca os narcisistas, os psicopatas, né, o transtorno antissocial, os histriônicos e os borderlines juntos, porque eles têm uma grande característica específica nesse grupo, que é a manipulação. Que na advocacia a gente trabalha muito com isso, quando a pessoa quer manipular, seja através da teatralidade, né, que é muito comum com a pessoa histérica, o borderline também, e esse quadro psicopata e essa manipulação. Como é que você identifica isso quando você falou aí que você tem esse vínculo com as pessoas por interesse, né? Então, há uma manipulação quando há esse interesse. Como é que você enxerga isso? Como é que esse processo dessa manipulação é algo natural? Você enxerga os caminhos que a pessoa te dá? O desenho dela, você naturalmente já enxerga o que a pessoa quer? Como é que você vai manipular? Me explica assim, como você enxerga essa questão da manipulação que te colocou o transtorno antissocial junto com esse grupo? E se você concorda também, né, essa questão da manipulação e a psicopatia. Como é que você vê isso? Bom, quando eu decido que eu necessito manipular uma pessoa, é justamente porque algo nela tem que me interessa. Então, eu não saio fazendo isso com qualquer pessoa aleatória, e sim sempre com uma pessoa que eu vejo que tem algo que me interessa muito, seja um benefício, seja o que for. Então, por exemplo, no trabalho, quando eu chego no trabalho, eu vou ali estudar as pessoas, então eu vou observando cada uma delas e vejo qual delas é ali a mais interessante para mim, qual vai ser mais benéfica. No caso, um chefe, um superior. Então, é nesse que eu vou focar, justamente porque tem um benefício para me dar. Se eu conseguir manipular o meu chefe, então eu tenho ali, né, muitos caminhos ali abertos para mim, até subir de cargo, enfim, vários benefícios. Então, obviamente, eu vou estudar a pessoa e, obviamente, eu vou pegar aquela pessoa que tem, assim, mais ganchos emocionais. Todo mundo tem um certo gancho emocional.
uma certa fraqueza, um certo ego mais frágil, uma dependência, uma carência. Então, eu vou estudar isso na pessoa. Eu vou observando conforme eu converso, eu vou fazendo perguntas específicas, eu vou tirando dela justamente as respostas que me interessam, e a partir daí eu consigo, então, de certa forma, espelhar a pessoa, me tornar primeiramente aquilo que ela mais quer. Por exemplo, vou ali me tornar o que o chefe mais deseja, a pessoa que ele sempre quis ser como ali subordinado. Então eu vou, de certa forma, seduzir essa pessoa, até que quando eu vejo que ela está totalmente ali nas minhas mãos, então aí acontece a questão da dívida também que nós fazemos, que é, fiz muito por você, agora você tem uma dívida comigo, e inclusive já aconteceu isso comigo no trabalho, e aí eu sempre vou, de certa forma, manipular a situação para que eu chegue no topo onde eu quero, ou que eu consiga ali uma vaga onde eu quero. É Certo. assim que funciona. Muito bem. E você enxerga esse mapa só de você bater o olho na pessoa, meia hora conversando ali, você já consegue desenhar esses caminhos. Sim, consigo. Uma pessoa que vive com você muitos anos, você sabe exatamente os gatilhos que a pessoa tem, como você pode manipular mais fácil ou mais difícil. Com certeza, sim, claro. Você falou aí da chefia, do trabalho. Uma das características dos psicopatas, que a gente falou aqui dos políticos, né? E do poder, que o professor Léo escreveu esse livro aqui, e ele trata disso também. O psicopata, ele não tem nenhum problema em demitir o outro, ele não sofre pressão psicológica, por isso mesmo, você sabe, muitos psicopatas estão aí no poder, não é? Então, uma das características da psicopatia, na área do direito, tem muito isso, né? Médico, cirurgião, advogados, tem muita gente do meio religioso que a gente vê em televisão. E aí você me explica assim, você bate o olho na... Porque eu aprendi isso, não que eu seja o normalpata, né, que a gente fala, mas eu aprendi estudando muito, analisando. Eu tenho muitos clientes, né, que têm esses transtornos, então eu tenho uma experiência prática disso como advogado. Mas e você? Como é que você enxerga isso lá no seu trabalho? Se tem um outro psicopata, o jeito que ele trata as pessoas, o jeito que ele toma as decisões, na televisão, como é que é você ver um, um ministro da Justiça, um político famoso? Como é que você identifica isso? Então, o que acontece é o seguinte, o psicopata, nós usamos máscaras, máscara social. Então, quando a gente se encontra, assim, à primeira vista, vai ser muito difícil identificar, porque ele está usando máscara e eu também estou. Por exemplo, no trabalho, se tem alguém assim. Então, vai demorar um certo tempo para que isso seja, de certa forma, notado, porque ali vai precisar de um pouco de convivência, um pouco de interação para você começar a notar que aquela pessoa é diferente. Então, assim, não é algo tão simples de bater o olho e notar. Agora, sim, o narcisista ele é muito mais fácil de notar, porque ele tem aquela questão que ele não esconde ali, né, a grandiosidade, a arrogância. Então, é muito mais fácil você conseguir identificar um narcisista e também um antissocial. Agora, o psicopata é mais difícil porque ele é muito dissimulado. Psicopata, nós somos bem dissimulados, nós não damos ali muita cara, assim, não damos muito a perceber, porque justamente é isso que a gente quer. A gente quer, de certa forma, passar despercebido, passar como aquela pessoa legal, charmosa, carismática. Então, é um pouco mais difícil você conseguir identificar de primeira um psicopata. Agora, o sociopata é bem mais fácil, o narcisista também é muito mais fácil, o antissocial também, que não tem ali, né, que tá no espectro mais leve, também é bem mais fácil, porque eles são mais impulsivos, eles são mais, assim, de certa forma, agressivos e reativos, então é bem mais fácil. Mas sim, eu consigo perceber algumas personalidades, assim, eu consigo identificar alguns traços, sim. O Lavinho está dizendo aqui, eu tenho transtorno de personalidade social, bom que ninguém consegue me manipular.
Mas aí, Fernanda, é isso mesmo que o Lavinho está falando? Porque o seu discurso me parece assim, né? Vamos falar abertamente. Ele parece muito assim, um certo orgulho, uma certa superioridade, que é muito próximo do narcisismo, né? Então, você entende que a psicopatia tem um pouco de narcisismo também, e Com nos certeza. grupos que você falou que faz parte, os psicopatas entendem que são mais evoluídos, melhores que os narcisistas, o que os... Como é que esses assuntos internos? Me explica isso. Sim, existe sim. Nós temos ali, eu não vou dizer que todos têm, porque alguns dizem, alguns especialistas divergem nisso, alguns dizem que nem todos os psicopatas são narcisistas, mas a maioria que eu escuto falar diz que sim, que todo psicopata é narcisista. Eu tenho, sim, traços narcisistas, inclusive está no meu laudo isso, está constando isso no meu laudo. Só que o narcisismo na psicopatia é diferente do narcisismo, por exemplo, clássico, narcisismo isolado ali, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. A diferença é que na psicopatia isso não é ali, por exemplo, uma máscara para disfarçar o meu ego frágil, por exemplo, porque nós não temos isso. Então, nós nos sentimos superiores e, com certeza, temos a certeza que somos superiores. Uhum. Não existe aquela insegurança por trás, a gente É, sabe que a gente é o melhor de todos e é isso. é É basicamente assim que acontece. certo, entendi. Porque deixa bem transparecer, o Lavinha que também deixou bem claro isso. Bom, vamos aqui seguir nas minhas curiosidades. Eu queria voltar no PCLR. Você fez esse exame, que é o mais famoso do mundo. São 40 perguntas. Você se recorda, assim, da sua pontuação? Sim, eu tirei 33 pontos. Parabéns. Está quase chegando nos 40, né? Então, é um grau muito avançado, né? De transtorno de personalidade antissocial. E as pessoas perguntando aqui, como é que você faz para não matar os outros? Como é que você faz para não ter uma atitude agressiva com uma pontuação tão alta dentro do PCLR aí, que é assustador nesse sentido, porque não teria, assim, teoricamente, problema em fazer uma atitude mais agressiva com a outra pessoa, realmente não ligaria para esse tipo de quadro. Quais freios, quais motivações, como você se reporta? Já teve explosão, já? Porque psicopata normalmente não tem explosão, né? É muito mais racional. Mas já teve algum comportamento violento, agressivo? Como é que é essa questão sua com a violência, essa questão de controle, se isso já aconteceu na sua vida? Como é que é essa situação da violência? Sim, já aconteceu sim bastante, principalmente em relacionamentos amorosos. Porém, no meu caso, eu sei exatamente aonde eu devo ir e aonde eu devo parar. Eu tenho ali um certo cálculo, porque eu sei exatamente as consequências que eu vou ter. E, obviamente, eu não quero parar na cadeia e ficar mofando em uma cadeia a vida inteira, ou sei lá quantos anos. E eu tenho, racionalmente, essa consciência. Mas, sim, em vários relacionamentos amorosos já aconteceu de eu ser violenta, de eu ameaçar. Porém, isso acontece mais de forma, assim, digamos, instrumental. Por exemplo, eu quero intimidar a pessoa. Então, eu sei que eu só quero intimidar ela. Então, eu vou ali ameaçar, vou ser agressiva, sim, mas não tenho intenção de matar aquela pessoa, não é isso. Eu quero que ela sinta medo. Eu quero que ela se intimide porque eu quero ter o controle sobre a relação. Então, se eu achar que é necessário eu usar a violência nesse caso, aí eu uso, mas não passará daquele limite que eu sei que eu não devo passar. E remorso é zero mesmo, né? Não, a gente não consegue sentir culpa, nem remorso, nem. É como se a gente não entendesse o que significa isso. Quando as pessoas me perguntam, eu realmente. É um branco, como se eu não entendesse porque eu nunca senti. Que se trata, não sabe nem por onde é. Nem por... Exato. eu queria ler aqui uma situação para os colegas que estão acompanhando aqui nesse bate-papo que a gente está tendo, muito informal. Se você me permitir, Fernanda, de, Sim.
de ler uma situação, são situações, assim, do livro do Harry, que a gente fica imaginando que é diferente o psicopata de uma pessoa normal, é um normalpata, né, que a gente fala brincando na psiquiatria, exatamente porque vocês não perdem o controle emocional. Mesmo sob pressão, mesmo numa guerra, numa situação de estar pulando de paraquedas, o coração de uma pessoa normal estaria disparado, mas o psicopata ele não tem isso. Então seria uma diferenciação bastante presente, não é isso mesmo? Do psicopata para uma pessoa que não tem esse transtorno. Isso. Essas emoções, elas não existem, você não sabe. Então, como é que você nunca perdeu o controle emocionalmente? Não, digamos assim que as emoções que nós conseguimos acessar com mais frequência seria a raiva, a frustração, a euforia e o desprezo. Essa é a gama de emoção que é limitada, mas que a gente consegue acessar com mais frequência, principalmente a raiva. Agora, aquela questão de ansiedade social, de sentir ansiedade, de ter crise de pânico, de sentir medo, realmente não existe. Eu acho. Esse filme de terror para você, então, não adianta nada, né? Nossa, eu durmo. Eu já dormi assistindo filme de terror. Sim, É, já dormi, já aconteceu. entendi. Fernando, e aí você deve ter problemas, então, você falou no início, salvo engano, que você faz acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Essa terapia cognitiva, comportamental cognitiva, para você, então, ela é mais limitada, né? Porque eles trabalham muito com emoção, não é? Como é que é seu tratamento dentro da psicologia? Então, o meu tratamento, no caso, seria uma gestão de comportamento. Por exemplo, assim, eu procurei a terapia justamente porque eu tô com problemas ali no trabalho. Eu não consigo, por exemplo, seguir regras, eu sou extremamente irresponsável, eu também sou muito parasita. Então, esses tipos de comportamentos estão, de certa forma, me atrapalhando. Porque eu justamente quero ter uma carreira de sucesso, quero ter ali sucesso no trabalho. Então, eu tenho que gerir, de certa forma, aprender a gerir esses meus comportamentos. Então, a minha terapia, ela foca mais nisso. É o Em gerir os TCC, comportamentos problemáticos, que me trazem uma certa consequência ruim ali no trabalho, principalmente. é TCC mesmo que você faz? Sim, eu estou fazendo TCC. Dentro da psiquiatria, você toma... Hoje uma colega minha me perguntou, isso também é a pergunta dela, porque as pessoas pensam assim, por que ela não toma um remédio para ela acabar com a psicopatia? Quer dizer, as pessoas não têm muita noção, né? Que é o seu jeito, a sua personalidade. Não é tomando, não existe remédio, não é? O que as pessoas confundem às vezes é que pode determinado comportamento, ligado ou não à psicopatia, trazer uma depressão, trazer uma ansiedade, e aí você toma, né, os fármacos estabilizadores de humor, por aí vai sertralina, lítio, etc., que são os mais famosos. Você tem qual ligação com a psiquiatria? Você toma algum fármaco? Tem algumas... Porque dentro da psicologia você está ligado ao TCC. E a psiquiatria? Tem algum fármaco? Sim, eu já cheguei a tomar, já cheguei a usar um fármaco regulador de humor para agressividade, no caso, né? E eu tomo ele há muito tempo. Porém, ali eu estou em processo de trocar, de deixar de tomar ele, né? Para ver se tem alguma coisa. Porém, no momento, a minha agressividade está, de certa forma, ali um tanto controlada, né? Porém, eu não sei ainda o que o meu psiquiatra pretende fazer quanto a isso, né? Ainda a gente está analisando e verificando, porém eu ainda estou usando ele. Só que eu acho que ele pretende, de certa forma, trocar e ver ali o que vai ser mais interessante. Quando você tomou esses fármacos, aí, estabilizador de humor, mudou, alterou a sua forma de sentir emoção ou apenas reduziu a ansiedade, essa impulsividade, a irritabilidade?
chegou a entrar alguma emoção diferente ou foi só no campo da irritabilidade? Como é que foi o medicamento? O que teve de diferente com o fármaco? Olha, sinceramente, eu não senti nenhum tipo de diferença ali notável que eu possa falar. Por mais que o médico fale, sim, você está tendo diferença, está tendo alguma diferença, você não está notando, mas está tendo. Porém, eu não posso dizer que eu senti uma diferença brutal ou um efeito colateral. Eu realmente, com esse fármaco que eu estou usando há muito tempo, eu não consegui sentir nenhuma diferença notável assim que eu possa falar que mudou algo. Olha que interessante. E no comportamento mudou o fármaco? Não, Internamente não, nem externamente? Então, não. no medicamento, você conversa com o psiquiatra. Ele disse que sim, você não está notando, mas se você tivesse 100, estaria bem pior. Era a resposta dele para mim. Se Ah, você não tivesse usando, estaria pior. Você estaria bem mais agressiva. é, Então, esses, né? esses medicamentos, eles normalmente, dependendo da dosagem, né, eles fazem uma diferença intensa na vida da pessoa. Às vezes, foi uma dosagem, mesmo a Pode dosagem ser. pequena, né, se for um tarja preta da vida assim, qualquer dosagem deveria fazer uma diferenciação. Muito bem. Você acha que as pessoas confundem frieza emocional com maldade? De certa forma, eu acredito que sim. As pessoas tendem a confundir pessoas que são mais ali, de certa forma, independentes, que têm um jeito reservado, pessoas que são normais e têm um jeito mais reservado, mais frio, e começam a julgar aquela pessoa, a dizer, é esquisita, é isso, é aquilo, de certa forma. Então, sim, no Brasil, isso é muito julgado. Esse tipo de comportamento, uma pessoa que é mais fria, com certeza recebe 1000 estereótipos e 1000 julgamentos. E você recebe mais esse estereótipo de frieza, de maldade? Como é que é a sua relação no trabalho? Atrapalha ou ajuda? Porque todo mundo fica sabendo, né? Você coloca nas redes sociais que tem um transtorno. E como é que é isso dentro do trabalho? As Incrível pessoas... que pareça, até agora ninguém do trabalho teve a Ninguém ciência foi disso. louco de passar por cima, né? Ninguém foi louco de testar, né? Então, eu também estou num âmbito em que as leis e as regras também estão ao meu favor, né? Então, mesmo que eu tenha criado ali um perfil, isso não vai me prejudicar, de certa forma. Mas, sim, no trabalho as pessoas, elas percebem, sim. Elas não falam, obviamente, na minha frente ninguém nunca falou nada, mas eu consigo perceber, sim, que as pessoas têm um comportamento bem meio esquisito ali por trás, fazendo panelinha. Algumas pessoas que são mais próximas a mim me contam, então as pessoas se sentem incomodadas com o meu jeito. Justamente porque eu sou uma pessoa que eu sou assim, com a minha máscara social, né? Eu sou simpática, carismática com todo mundo, porém eu sou assim, fria, robótica, no caso. Eu É. não vou ficar ali me enturmando com todo mundo, nas panelinhas, nos grupinhos. Então as pessoas elas percebem isso e elas estranham bastante. E elas querem, de certa forma, meio que me ejetar do trabalho. Eu já percebi isso muito. E você, como uma boa psicopata, não tá nem aí, né? Porque eles pensam o que eles fazem. Com certeza não. Era que é uma vantagem nesse caso aí. É, entrando aqui já o papo está muito bom, muito interessante. Já passou 40 minutos, então já estamos buscando encerramento. Você realmente a fama que tem aqui nos livros, né, da pessoa ser inteligente, ter uma mente aberta, afiada, está se provando aqui. Que você pensa rápido, a gente muda de assunto aqui muito rápido e você acompanha tudo, né? Então é um dos fatores aqui, de fato, né, do DSM-5, essa questão da inteligência, de pensar rápido. E por isso, muitas vezes, né, tem um sucesso na política, tem um sucesso nas empresas corporativas, etc. Mas eu queria entrar aqui na questão da criminalidade. E, na sua visão, qual que é a principal diferença entre agir por emoção
e agir por cálculo? Olha, o que eu mais vejo diariamente, por exemplo, vamos usar aí na área criminal, né, do Brasil, são crimes que são motivados ali por emoção, crimes passionais, né, o que a gente vê ali. Então, Uhum. quando a gente abre ali o noticiário, a gente vê, ai, fulano matou a mulher porque não aceitou se separar. Ai, a fulana matou a fulana por ciúmes, né? Então a gente vê muito essa questão no Brasil. Então esses crimes são os crimes ali que eu considero passionais, por emoção. A pessoa não conseguiu ali controlar aquela reatividade que é muito ligada ao ego, ao próprio ego, de não conseguir aceitar ali ter o seu ego ferido, não conseguir ali, né, conseguir discernir a outra pessoa dele mesmo. Então vai lá e comete esses crimes ali na hora da raiva, tanto que depois ela com certeza se arrepende do que fez e aí já tá feito. Então, um crime que é calculado, ele é totalmente diferente disso. A pessoa ela vai cometer um crime baseado num benefício que ela vai ganhar cometendo aquele crime, ou então naquela questão de, essa pessoa está incomodando, está no meu caminho, preciso tirar ela. O que eu posso fazer para tirar ela? Aí são esses crimes calculados, que aí a pessoa vai ali fazer tudo de uma maneira totalmente inteligente, vai ser muito mais difícil dela ser pega, de ser descoberta, ela vai deixar poucos rastros. Então existe uma diferença muito grande. Só que esses crimes no Brasil é praticamente inexistente. Eu não posso dizer que eu conheço um crime que eu tenha visto no Brasil dessa maneira tão calculada. Nem o da Suzane von Richthofen eu considero que foi um crime inteligente com um cálculo inteligente. Eu não considero. Certo. Entendi. Muito bem explicada aí a diferenciação. Você acha que essas pessoas que são emocionalmente mais sensíveis, impulsivas, como você colocou aí os crimes da paixão, né, que a pessoa mata por ciúmes, mata por esse problema de ego, esse tipo de pessoa, no seu modo de ver, elas são mais perigosas do que as pessoas frias e calculistas ou não? Qual seria o mais perigoso para você? Olha, aí a gente vai entrar em dois tipos de perigos diferentes, né? A pessoa que ela é emocionalmente instável, ela vai ser um perigo mais iminente, porque é aquele perigo que você não sabe ali quando que vai acontecer e que hora. É aquela coisa assim que está em todo lugar. Pode estar em qualquer lugar, né? É aquela coisa. Já o perigo calculado, ele também tem aquela questão que vai ser algo extremamente muito mais bem feito, que vai causar um dano assim extremamente ali no alvo maior. Então eu diria que são dois tipos de perigos distintos. Um está em todo lugar e o outro já tem ali um alvo certo. Então tem essa diferença. Certo. Eu trabalho muito aqui com falsas acusações, né, de todos os tipos. E uma pessoa com boa capacidade de leitura emocional, ela consegue perceber rapidamente esses pontos fracos do outro. Então, facilita muito, né, essa capacidade de leitura emocional dos outros ser usada para manipular o outro, para fazer esse tipo de falsa acusação. E a gente fica assim assustado. Até já teve perguntas aqui de pessoas que falam que manipula e a outra pessoa fica com vidas destruídas. Se acha justo de crianças sofrerem pela psicopatia de adultos? Quer dizer, entra uma questão aí que é o pano de fundo, que é a consciência. E o psicopata tem consciência? Nós temos consciência, sim, do que é certo e do que é errado, porém nós temos ali um distanciamento, de certa forma. Eu diria que nós não ligamos muito para a moralidade, de certa forma. Porém, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Porém, nós não temos ali aquela opinião do tipo, aquele sentimento de justiça ou injustiça. Na gente não existe isso de fato. Zero sentimento de justiça e injustiça não existe. Entendi. Para a gente encerrar, Fernanda, já estamos no limite aqui.
se você pudesse acabar hoje com apenas um mito sobre a psicopatia, qual seria esse mito que você acabaria, extirparia da sociedade? Olha, tem vários, mas o principal é: nós não somos monstros, não somos assassinos, não somos ali potenciais perigos constantes para a sociedade, não vamos cometer nenhum crime hediondo. Pelo menos os casos funcionais, que é o meu caso, não vai acontecer isso. Inclusive, a maioria dos psicopatas nunca vai cometer um crime dessa maneira. Muito bem. Eu acho que essa live, eu acho que principalmente ela vai servir para isso, né? Para desmistificar o que a sociedade é levada, induzida por Hollywood, Exatamente. né? Psicopata americano. Então, que a pessoa vai pegar a faca e sair esfaqueando. Acho isso essencial, porque a gente trabalha com a inclusão de todas as pessoas, né? E de perto, ninguém é 100% normal, não existe isso, uma doce ilusão, a pessoa achar que é 100% normal. Mas, de qualquer maneira, a gente faz essa contribuição para a sociedade e a gente chegou aqui ao nosso limite, né, dos 50 minutos, que eu gosto de falar. E para a gente encerrar, qual que é a grande transformação que você sonha com relação à psicopatia dentro da sociedade? O que você espera com esse seu trabalho? Que você está fazendo um trabalho muito importante de divulgação desses transtornos, que não é só o seu, né? A gente tem um livro aqui dessa grossura, olha. Sim, com certeza. Fica porque é muito transtorno de todos os tipos. Talvez a psicopatia seja o mais famoso, né? E qual que é a grande mensagem que você acha que está passando ou que gostaria de passar dentro desse contexto social? Acho que, de certa forma, ali, muitas mulheres, né, curtem a minha página. Ali eu vejo que a maioria é de mulheres, e de mulheres que passaram por relacionamentos abusivos com narcisistas, principalmente, com psicopatas também. E eu acredito que, de certa forma, as dicas que eu dou ali, de certa forma, podem ajudar essas mulheres a, de certa maneira, se protegerem disso, né? Digamos que eu estou fazendo ali algo para, em busca de estímulo, para, de certa forma, dar um escape para o meu tédio, e que vai acabar, de certa forma, ajudando as pessoas ali, e também combatendo o mito de que psicopatas não são seres humanos. Nós somos seres humanos como qualquer outra pessoa, nós fazemos coisas que várias outras pessoas comuns fazem, e eu também quero mostrar isso. Além de falar sobre o meu próprio funcionamento também, e mostrar que eu sou uma pessoa normal e que eu posso ser tratada como uma pessoa normal. Também as pessoas confundem muito também a psicopatia entre homens e mulheres. Tem uma diferença também que eu quero deixar isso bem claro também, que é importante, que quase não se vê informação sobre isso. E qual que é essa diferença básica? A diferença é que os homens, eles tendem a ser mais, assim, violentos. No caso, os homens sempre vão ser mais violentos, inclusive por questões hormonais. Então, você vê que a maioria dos homens aí, que são aqueles que cometem aqueles crimes, mais os serial killers, que cometem aqueles crimes hediondos, que eles têm uma dificuldade muito maior em conter ali os seus impulsos, e também tem a ver com a sexualidade em si. E as mulheres não, as mulheres elas já têm uma facilidade muito maior, porque não tem a presença ali dos hormônios que os homens têm, por exemplo. Isso é um fator que influencia demais. Então, as mulheres são mais dissimuladas, de certa forma, são mais ocultas. Agem de maneira... Os crimes mais comuns na psicopatia feminina, até onde a gente estudou, né? É estelionato, por exemplo. Sim. Né? Já o homem já pode descambar mais para homicídio, para estupro. Eu fiquei, assim, bastante chocado quando eu, lendo aqui o livro do Ra, a gente percebeu que os estupradores, que existe também muitos, e aqui essa é a pesquisa feita no Canadá, né, do Harry, muito famosa, que a pessoa fez 40 pontos, quer dizer, ele fechou o PCLR, e um homem já acusado já havia demonstrado
já tinha sido condenado por estupro. E aí ele falando que foi colocado dispositivo eletrônico em torno do pênis desse rapaz e passou cenas de violência. E aí houve uma excitação. Eu fico assim, realmente interessado com esse tipo de situação, porque é uma coisa inimaginável, né? O ponto que pode chegar a uma psicopatia mais violenta, mais agressiva, e também a gente levar em consideração que muitos psicopatas estão do nosso lado, não está escrito na testa que é psicopata, mas estão convivendo, às vezes, dentro da mesma casa, nós. Sim. Não é porque você teve a coragem de falar, de expor isso daí, que vai ser mais ou menos, né? Importante ou menos importante de ter essa consciência. Com isso, Fernanda, a gente passamos aqui aos 50 minutos. Teria muito mais, né, a gente conversar. 44 pessoas agora aqui, então um assunto de alto interesse. Espero que o pessoal possa seguir você aí para a gente continuar essa divulgação importante que também me interessa. E eu te passo a palavra para você dar a sua despedida, já te agradecendo muito pelo seu tempo, a sua simpatia. Se você não sente a simpatia, você copiou muito bem dos outros, você é muito simpática. Obrigada. Essa semana que a gente conversou pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Você é sempre muito solícita. Então, eu quero te agradecer de coração, da sua coragem de vir aqui conversar com um desconhecido, né? E dar a palavra para você se despedir aqui do nosso público e agradecendo muito a sua participação. Obrigada. Eu que agradeço a participação, foi um prazer estar aqui, uma honra conversar com você, foi uma conversa super agradável. E quem tiver interesse também, né, no conteúdo, siga a minha página, eu estou falando sobre isso, estou dando várias informações importantes para quem tiver interesse, e foi de fato um prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sigam a colega lá e a gente se vê por aí. Um grande abraço. Um abraço.